Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Eu sou a professora Ariane Torres, da Coates Corrente, e na aula de hoje nós vamos fazer esse quadrinho aqui de Natal, bordado com o fio DMC Light Effects. Para quem não sabe, a Coates Corrente representa os fios da DMC aqui no Brasil, e esse fio é aquele que brilha no escuro. Aqui ele tá invertido por causa da câmera, depois eu mostro direitinho na mesa pra vocês. O fio é branco e quando a gente põe ele no escuro, ele fica com aquele brilho esverdeado. E complementando, ele é em única cor, né? É um fio branco. Eu complementei o bordado com a linha Anchor Moliné, que é da Coates, que é um fio de bordado que vocês já conhecem, bastante tradicional. Vamos usar o tecido de algodão cru e uma agulha Darning número 7 ou a Tapestry número 24. Boa tarde, Zélia Silvestre, Shirley Oliveira, a Maria Ingrácia, Fernanda Romeira, Marta Avilar, Arilda Leme, a Sônia Maria, Ziene, Eli, boa tarde, Daniele Wagner, sejam todas bem-vindas. Eu vou virar agora a câmera, vou posicionar ali na minha mesa, e aí a tela volta a ficar branca e eu já volto para falar com vocês. Boa tarde, Jussara, Maria Aparecida. Maria de Fátima. Bom, pessoal, então esse daqui é o bordadinho que nós vamos fazer na aula de hoje. Aqui eu usei o ponto matiz para o preenchimento, aqui ponto cheio na estrelinha, o ponto pirulito no contorno e um nozinho francês na bolinha aqui da letra I. Esse tecido é o tecido de algodão cru, esse daqui, pode ser tricoline também. Fica bem interessante você bordar com a DMC Light Effects com tecidos escuros também, azul escuro, preto, porque a linha na luz natural é branca, olha só, ela vem assim em meadinhas, como a Anchor Moliné, ó, bem parecida, também tem 8 metros, porém a composição da DMC Light Effects é poliéster, porque ela tem essa característica de brilhar no escuro. Aqui eu não consigo mostrar para vocês o efeito certinho que ela tem. Por isso eu coloquei lá no meu Instagram, que é Ariane Torres A fotinho, como ela fica com o brilho, olha, da estrelinha, das letras e dos enfeitinhos da árvore. Nessa mesma postagem, você deslizando para o lado, tem o risco que nós vamos usar aqui, tá? Esse bastidor é de 18 centímetros, você pode salvar a imagem e imprimir no tamanho que você desejar, tá?
Então, no meu Instagram, Ariane Torres A, já está disponível lá o risco para vocês. É legal também quem tiver essa canetinha fantasma para riscar o tecido. Se você não tiver, você pode usar um lápis de cor aquarelável e aí depois você lava a sua peça e o risco sai do tecido. Lá no meu Instagram também, olha, essa semana disponibilizei o gráfico de uma estrelinha de crochê que eu fiz também com este fio. Ó, tem o gráfico dela aqui. Que são essas estrelinhas, olha. Você pode aplicar na guirlanda, na árvore mesmo, pode fazer um cordãozinho com várias estrelinhas, colar no teto. Ela tem aquele efeito daquele brinquedo que a gente tinha na infância de estrelinhas para colar, pode fazer lua, pode fazer astronauta. E aí, nesse caso, eu uso o fio inteiro, como ele vem aqui na meada, ó. Espessura similar ao cisne amigo love. Dá para fazer amigurumi também com esse fio. A vantagem é que é uma meada de 8 metros, então você não precisa comprar um novelo grande. E normalmente esse recurso de brilhar no escuro a gente usa só para um detalhe, né? Então você consegue ter um custo menor na sua peça. Então, aqui eu tenho o meu risco, vou posicionar o tecido e aí é só copiar, olha. Dá pra enxergar aqui e a gente copia com a canetinha fantasma. Aqui eu vou usar um bastidor de silicone, que eu prefiro pro bordado, mas aqui no quadrinho a gente usa o bastidorzinho de bambu pro acabamento. Eu vou fazer primeiro o ponto matiz, que é o preenchimento da árvore. Aí você escolhe um tom de linha Anchor Moliné, na cor verde. A Anchor Moliné tem mais de 400 cores, então são vários tons de verde. Esse daqui que eu vou usar é o 256. Estica bem aqui o tecido. O ponto matiz, a gente não pode fazer o preenchimento dele inteiro aqui, olha, palitinhos compridos, porque senão ele vai sair do lugar. Normalmente a gente faz em peças menores o ponto cheio e em peças maiores o ponto matiz, que a gente vai quebrar esse ponto mais ou menos aqui, olha, nessa altura. Mesclando a nossa linha. A Anchor Moliné, eu tenho aqui, olha, um 310, que é o marrom. Ela vem em meadinhas de 8 metros, é 100% algodão. Você vai puxar o fio que está mais por dentro da meada.
para não embolar. Então, observe aqui, normalmente é esse que está aqui atrás, na parte preta. Mas pode acontecer de alguém ter girado lá na loja. Então, observe sempre que é o que sai de dentro do enrolamento, e não esse aqui, ó, que sai de fora. Aí, você vai puxar mais ou menos 1 metro, corta. E ela tem 6 fiozinhos. Nesse caso, é a única linha que a gente separa os fios para trabalhar, tá? Então, eu puxo aqui um por vez, puxo um sozinho. Aí, ó, o que ficou aqui não embola. E puxo mais um. Se você puxar 2, ele vai embolar, por isso que a gente puxa um e depois o outro. Esse pedaço aqui, você pode enrolar na plaquinha ou na própria meada e guardar para usar depois. Pega 2 fiozinhos e coloca na agulha. Você pode também cortar um fio maior e dobrar ele ao meio. Aí, você evita fazer o nozinho no avesso da sua peça. Então, no verde aqui, olha, já tem um separado. Eu dobro ele ao meio, cortei ele um pouquinho maior, e aqui fica a alcinha para prender no tecido sem precisar fazer um nó. Eu vou usar aqui, essa agulha é a Tapestry da Coutos Corrente, número 24. Com essa agulha, ela é mais fininha, ela não tem a pontinha que fura, né? Não é uma agulha de costura. Mas se você estiver com um tecido mais grosso, você pode usar a Millward, que é a agulha de costura mesmo, número 7. A Millward tem a embalagenzinha verde e a Tapestry vermelha. Essa aqui é 18, eu estou usando a 24, que é mais fininha, tá? Bom, aí nós vamos fazer palitinhos assim, na vertical. Aqui você não vai fazer exatamente nessa linha. Alguns pontos você vai avançar e outros você vai diminuir. Para que ele fique assim, olha, mescladinho na junção. Eu gosto de começar pelo meio, eu acho mais fácil de manter os palitinhos bem paralelos. Aqui eu não tenho aonde prender esse fio, então eu vou prender na parte da estrelinha, que depois será coberta, né, com a cor branca. Pego só um fiozinho do tecido e prendo na argolinha. Depois, quando a gente já tem um pedacinho bordado, eu prendo no avesso, na parte que já foi bordada. E aí, venho assim, olha. Fazendo os palitinhos. Mantendo paralelos. Ó, um eu venho aqui na linha do risco. O outro eu avanço um pouquinho. Aqui em cima eu pego na linha da estrela. E aqui pra baixo eu faço a mescla. Aqui, olha, ficou um buraquinho, certo? Eu posso voltar, não tem problema. Volto aqui e preencho aquela parte que ficou faltando. E aí, você vai fazer todo o preenchimento da arvorezinha desta forma. Avanço um pouquinho mais aqui, o próximo eu faço menor. Os detalhes com a Light Effects eu faço depois de fazer todo esse preenchimento em verde. Aí, eu faço por cima, olha, tracinhos com a Light Effects.
Depois que você preencher toda essa parte de cima, aí você vem para esse segundo bloco. Aí você vai pegar também, olha, desencontrando, vem para baixo. Não é para pegar exatamente aqui, olha, onde você terminou o palitinho anterior. Você vai fazer a mescla, pegando um para cima, um para baixo, desta forma, olha. É bem livre mesmo, ó. Você vai fazendo preenchimento, aonde você vê que o tecidinho ficou aparecendo, volta lá, preenche. O importante aqui é manter os pontos bem paralelos para ficar mais uniforme. Ó, aqui já deu uma inclinadinha. Vou voltar. Se você tiver dificuldade, ó, é só esticar o fio para cima antes de colocar a agulha para baixo. Aí você já tem uma referência aonde é melhor para manter as linhas paralelas. Então, essa parte aqui toda você vai preencher com a cor verde, depois arremata aqui no lado do avesso. E aí, nós vamos fazer, então, agora a estrelinha, que é no ponto cheio mesmo, não é ponto matiz. Puxa aqui da mesma forma, olha, a meadinha da DMC Light Effects. A cor dela é única, E940. Só tem essa cor, que fica branca na luz natural, e o brilho dela é esverdeado no escuro. Você vai separar os fiozinhos da mesma forma, ó. Ela tem os fiozinhos de meada. Puxo um. Puxo dois. Aqui eu guardo. E aí, a estrelinha, a gente não precisa fazer essa quebra, porque é uma área menor. Então, você pode pegar de ponta a ponta da sua estrelinha e fazer o preenchimento. Vou fazer aqui o nozinho de costureira, para quem não sabe, ó, pego a ponta. Aqui eu não fiz fio duplo, né? Então, eu passo 1, 2, 3 voltinhas e passo o fio por dentro. E fica um nozinho aqui. Essa linha também serve para ponto cruz. Mesma coisa. Normalmente, ponto cruz a gente faz com 3 fios, só pegar os 3 fiozinhos e bordar os detalhes do seu trabalho. Aqui, olha, eu venho bem na linha do risco, também faço um palitinho para baixo, porém, eu pego bem na extremidade do risco, de uma ponta à outra. Então, aqui é o ponto cheio. Sempre eu começo pelo meio. Se for uma forma redonda, quadrada, qualquer forma, eu prefiro começar pelo meio. Se eu começo pela ponta, eu vou inclinando e aí não fica bem paralelo, tá? Esse movimento aqui no ponto cheio, como é uma área menor, em alguns casos você consegue fazer, olha, um movimento único. Já entro embaixo, saio em cima. Não preciso passar para o avesso, depois passar para o direito. Também, só fazer aqui todo o preenchimento. Aqui na pontinha da estrela, vai dividir em 2 partes. Ó, aqui já pego na metade.
Lembrando que essa canetinha, depois o risco sai com o ferro de passar. Aí, volto aqui na pontinha de baixo. Faço a ponta de baixo. Aí, terminei a primeira metade, eu venho aqui pelo avesso, passo por dentro dos pontinhos que eu já tenho e faço a outra metade. Aqui onde a gente prendeu o fio verde, esse fio branco vai cobrir. Opa. Então, aqui só terminar a estrelinha com o ponto cheio. Depois de terminada a parte verde, eu fiz uns palitinhos, ó. Vou só demonstrar aqui, ó, pegando, saindo na parte verde, aleatório. Pode ser nozinho francês também. Eu fiz assim, com um pontinho atrás. Pode bordar uma estrelinha também, enfim. Como você achar melhor, tá? Então, assim, por cima do verde, você faz os detalhezinhos da árvore. Aqui no tronco, eu fiz também o ponto cheio, só que fiz na horizontal, justamente para os pontos não ficarem muito grandes aqui, senão eu teria que dividir, assim como eu fiz na árvore, tá? Então, eu fiz na horizontal. Mesma coisa. Deixa eu só cortar esses fios aqui do avesso. E aí, nós temos o contorno da letra, que eu fiz o ponto pirulito. A base dele é em vermelho, depois eu vim trançando com o fio DMC Light Effects. Vou mudar aqui o bastidor. Esse ponto pirulito, você também pode usar a linha Perlê, que ela é um pouquinho mais grossa, é aquela que vem em novelinhos, tá? Aqui vou fazer tudo com a Moliné. O vermelho é a cor 46. Vou puxar um fiozinho e dobrar ao meio. Nós vamos fazer a base no ponto atrás, deixo a minha argolinha aqui, faço o primeiro palitinho, seguindo o contorno da letra, e prendo ele aqui atrás. Opa! Ó, prendi aqui. Ponto atrás, eu avanço um pouquinho aqui. E volto no mesmo buraquinho do último ponto. Procure deixar mais ou menos o mesmo espaçamento de cada palitinho desses, que fica mais bonito. Poderia também fazer esse contorno somente com o ponto atrás, mas atrás não, ponto haste com a cor vermelha, aí não fazer o detalhe com a linha Light Effects. Avanço, volto no mesmo buraquinho. A mesma coisa, conforme a gente vai pegando a prática, aí você pode fazer em um único movimento.
Tô com o meu fio aqui na frente, eu já volto no mesmo buraquinho e avanço o próximo. Aí você ganha tempo. Esse aqui ficou muito maior, então eu vou voltar ele aqui, fazer menorzinho. Então, você vai contornar toda a parte da letra com esse pontinho atrás. Aqui, já vou passar para vocês a bolinha do i, é um nó francês. Puxo o fio pra frente. Eu costumo segurar a agulha com a mão esquerda, aí faço aqui 3 voltinhas. E seguro aqui com esse dedo da mão esquerda, o nozinho embaixo do meu dedo, passo todo o fio por dentro e só depois eu tiro pra jogar lá pro lado do avesso. Esse mesmo nozinho francês, a gente pode usar aqui na decoração da árvore, tá? Então, depois que fez toda a partezinha em vermelho, arremata o fio direitinho no avesso. Aí, você vai pegar a Light Effects, tá aqui, e vai complementar o ponto pirulito. Venho aqui no primeiro ponto, no mesmo buraquinho, passo o fio pro lado do direito. Aí, nós vamos abraçar o fio vermelho somente pelo lado do direito, não passa aqui para trás do tecido. Sempre no mesmo sentido, se você começou aqui da direita para a esquerda, todos serão da direita para a esquerda. Passando aqui, olha, por dentro do pontinho, sem pegar tecido e sem partir a linha também. Venho pra cá. Fiz uma voltinha. Venho no próximo. Aqui eu passo por baixo da linha. Em todos os pontos. Nesse caso, a agulha tapestry é mais indicada porque ela não vai pegar no meio da fibra do seu fio vermelho. Então, se você fez o bordado com a agulha darning, nesse momento você pode passar aqui pelo olhinho da agulha, ao invés de passar pela ponta, para evitar que ele pegue fiozinho e fique enroscado, tá? Aqui, como eu estou com a tapestry, não tem problema, ó, ela passa bem aqui. O ponto pirulito você pode fazer com 2 cores contrastantes, mesmo que não queira fazer com a DMC, ou também, para encorpar um pouquinho mais o seu contorno, você pode fazer com a mesma cor. Então, se você fez o ponto atrás, achou que ficou muito fininho, passa com o fio vermelho de novo, fazendo o ponto pirulito. Ele deixa mais uniforme, mais encorpadinho, e fazendo assim com 2 cores, fica parecendo aquele pirulitinho de Natal mesmo, olha. Aí, você vai fazer em todo o contorninho da letra. Jogo aqui no mesmo buraquinho do último ponto. E arremata aqui no lado do avesso.
Boa tarde, Neuza. Deixa eu ver as mensagens aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Já vai escrevendo aqui para mim enquanto eu repasso as informações. A Jussara falou que é super delicadinho. Marilda, boa tarde. A Daniele tá aprendendo bordado livre. Só fazia ponto cruz. Legal, essa linha fica bem legal para ponto cruz também, principalmente em tecidos escuros. A Shirley faz crochê, tá aprendendo bordado livre. Boa tarde, Leda. Maria de Fátima de Pernambuco. Maria Aparecida de São José dos Campos. Legal, gente. Então aqui a gente usou o ponto matiz com a Anchor Moliné, o ponto cheio com a Moliné Light Effects da DMC. Aqui eu fiz primeiro ponto atrás e complementei com o ponto pirulito e o nozinho francês, que você pode usar tanto aqui na letra como na decoração da árvore. Também você pode, olha, aplicar as estrelinhas de crochê, fica bem legal. Para quem mora em prédio, que o hall do elevador fica escurinho, fica muito legal escrever alguma coisa, colocar algum enfeitinho que brilha no escuro. Então, vou repassar a lista de materiais para vocês. O tecido é o tecido de algodão cru, pode ser tricoline também ou linho. Sempre procure o tecido plano, que é esse que tem assim, olha, uma trama e um urdume. Não é tecido de malha, que tenha elasticidade. Esse daqui, então, é o algodão cru. Eu usei a agulha Tapestry, da Coats Corrente, número 24, tá? Não é a 18 que tá aqui no saquinho, é número 24, que é a mais fininha. A linha Moliné Light Effects da DMC, que é essa daqui, já está disponível no site do Bazar Horizonte. É uma meada de 8 metros, assim como as linhas de bordado tradicional. E usei também a Anchor Moliné, que é da Coats, para fazer as partes coloridas, porque a DMC nesse fio Light Effects é somente na cor branca. A Maria Aparecida gostaria de ver o avesso, ó. O avesso do bordado livre não é avesso perfeito, tá, gente? Aqui você pode, inclusive, colocar um forrinho, se você se incomoda com avessos. Eu fiz o acabamento aqui de fuxico, vou até cortar para vocês verem. Eu faço esse acabamento porque eu uso o bastidor depois para outras peças. Se você quiser o acabamento fixo, você corta aqui picotes e cola o tecido aqui no próprio bastidor. E aí você pode colocar um tecidinho tricoline para cobrir o avesso. Ó, eu faço assim de fuxico. Corto o excesso. Esse bastidor de bambu é o de 18 centímetros. E o avesso fica assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Daniele falou que não conhecia o ponto pirulito. Shirley Oliveira, muito obrigada. Beatriz. Sônia Ibelli. O pessoal já colocou o link aí para vocês, direto para o site do Bazar Horizonte, para adquirir a Moliné Light Effects. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram. O meu Instagram é Ariane Torres A. E se você fizer, marque também a Coats Corrente, que é Coats Corrente no Instagram e Coats Corrente Brasil no Facebook, que eles vão curtir lá o seu trabalho. Muito obrigada, Jussara. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Lembrando que também dá para fazer o crochê. O gráfico dessa estrelinha tá lá no meu Instagram. Vocês podem salvar. Acho que não temos mais dúvidas. A live fica salva aqui para vocês.
Caso vocês tenham dificuldade de encontrar o link, eu sempre coloco lá no meu site, que é tesourinha.com.br. O link vem direto para cá. A live fica salva. Assim que a gente encerrar, 1 minutinho, 2 minutinhos, já processa. E aí quem perdeu o início pode rever a nossa aula. Muito obrigada então pela presença e espero vocês na próxima live.